Olá pessoal, meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da prova objetiva do IME de 2019 para admissão em 2020. Então vamos lá. Questão número 24. Duas partículas com carga elétrica Q1 e Q2 movem-se no plano e suas posições em função do tempo são dadas por esses pares ordenados, P1 e P2. Dados a constante de Coulomb, a constante eletrostática, as cargas elétricas das partículas e as suas posições, considerando todas as grandezas dadas no SI, qual o módulo da componente y do impulso da força que uma partícula exerce sobre a outra no intervalo de tempo de 1 a 6. Pessoal, essa questão ela poderia ser a mais difícil de todas as provas, mas ele colocou os valores que vão dar números bem bonitos, de forma que essa distância, essa força, ela vai variar linearmente com o tempo. Então, a gente vai provar isso, tá? Vou só mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer o final dessa questão. Porque se a gente tem um gráfico, se a gente conseguir desenhar um gráfico da força pelo tempo, vou desenhar um gráfico aqui qualquer, a área desse gráfico ela vai fornecer para a gente o impulso. Claro que a gente vai pegar a componente y apenas, então além de calcular a força, nós temos que calcular a projeção. Então, se nós formos capazes de desenhar esse gráfico, a questão vai ser tranquila. A dificuldade é exatamente essa, desenhar o gráfico. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, a força elétrica é K módulo de Q1 vezes Q2, esses valores são todos dados, dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado, ela é o módulo, é o módulo do P1 P2, ao quadrado, da distância entre esses dois pontos P1 P2. Como é que a gente acha a distância entre dois pontos? A gente subtrai P2 de P1, vai achar as coordenadas e depois a gente faz Pitágoras para encontrar o módulo. Então nós vamos ter P2, 1 sobre raiz de t, menos o x do P1, que é 5 sobre raiz de t, vírgula, o y, que é 4 sobre raiz de t menos 1, menos o y do P1, que é 1 sobre raiz de t menos 1. Tudo bem aqui? Você fez a diferença entre os pontos, tá? Agora, o menos 1 corta. Então, o vetor P1, P2, que liga as duas partículas, vai ser menos 4 sobre raiz de t, 3 sobre raiz de t. Ou seja, qual é a distância ao quadrado? Ela é menos 4 sobre raiz de t ao quadrado, mais 3 sobre raiz de t ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado, 16, mais 9, 25 sobre t. Então, olha só que legal, pessoal. 1 sobre d ao quadrado é t sobre 25. O que isso significa? Que esse d ao quadrado que está aqui, esse 1 sobre d ao quadrado que está aqui, ele vira alguma coisa proporcional ao tempo. Se ele vira alguma coisa proporcional ao tempo, significa que a força elétrica ela varia linearmente com o tempo. Mas isso não é todo o problema, porque ele quer saber, na verdade, o impulso no eixo y. Então, nós temos que, além de fazer essa conta que a gente acabou de fazer, está aqui, por exemplo, os pontos P1, P2, numa situação qualquer, nós temos que ainda fazer a projeção dessa força no eixo y. E para fazer a projeção da força no eixo y, nós vamos usar aqui o cosseno de um ângulo que eu vou chamar de alfa. Bom, e como é que a gente encontra o cosseno desse alfa? Bom, geralmente quando eu penso em calcular ângulos, e nós temos as coordenadas dos pontos, o produto escalar pode ser uma excelente solução. Então, eu vou fazer o produto escalar do vetor P1, P2
com o vetor J. No caso, com a diretriz aqui J, né? Com o versor J. Quem é o J? O J é o vetor 0, 1. Aquele que dá origem ao eixo Y. E quando a gente fizer o produto escalar entre esses dois caras, nós vamos conseguir encontrar qual é o valor do ângulo alfa, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Quem é o vetor P1, P2? A gente já calculou ele aqui, ó. Menos 4 sobre raiz de t e 3 sobre raiz de t. Então, menos 4 sobre raiz de t, 3 sobre raiz de t, escalar o vetor 0, 1. Né? O produto escalar você pode calcular de duas maneiras. Você faz o produto das coordenadas, né? Então vai ficar menos 4 sobre raiz de t vezes 0, vai dar 0, mais o produto da coordenada y, vai dar 3 sobre raiz de t. Isso é igual ao módulo do P1, P2 vezes o módulo do J. Bom, o módulo do P1, P2, pessoal, é o D. E o D, se você reparar, vai dar 5 sobre raiz de t, não é isso? Então, isso é 5 sobre raiz de t vezes 1, que é o módulo do J, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aí, olha que bonito é de novo. O P1, P2 faz um ângulo constante com a vertical. Então, cosseno alfa é igual a 3 sobre 5. Beleza? E aí, só vou fazer uma pequena correção aqui. Só pela forma como a gente escreveu, tá? Aqui é o P2 e aqui é o P1. Isso faz diferença? Não, nenhuma diferença. Tá? É esse ângulo aqui que a gente está usando para fazer a projeção. Então, o FY, que é o que ele quer, é a fel cosseno de alfa. Então, isso é K Q1, Q2, vezes T sobre 25, que é o D ao quadrado, vezes 3 sobre 5. Agora não tem o que fazer, nós temos que realizar essa conta. Então vai ficar K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1 vezes Q2, é 2 micro o primeiro, e 2,5 micro o segundo, né? Vou botar 5 meios, tá? Vai ajudar um pouquinho. Vezes 10 a menos 6, vezes T sobre 25, vezes 3 sobre 5. Então, esse FY vai ficar... Vamos só simplificar aqui antes. 2 corta com 2, 5 corta com 5. Então, o FY vai ficar 3 vezes 9, né, que é 27, sobre 25, vezes 10 a 9 com 10 a menos 12, né? Então, isso vai dar 10 a menos 3. E só para ficar bonito, pessoal, como tem um 25 aqui, tá? Não precisa fazer isso daqui, não. Vou ajudar um pouquinho na conta. Ó, 100 sobre 25 vai dar 4, né? E 4 vezes 27 vai ficar 108, vezes 10 a menos 5. Faltou um T aqui, desculpa. Pronto, então agora nós já temos o valor da força. Bom, como ele quer a força no tempo igual a 1 e a força no tempo igual a 6, vamos substituir, né? Fy de 1, basta colocar o tempo igual a 1 nessa equação. Então vai ficar 108 vezes 10 a menos 5 mesmo, newtons. Agora faz o tempo igual a 6. Então isso vai ficar 6 vezes 108, que é igual a 648, vezes 10 a menos 5 newtons. Vamos desenhar o gráfico, então. A gente já sabe que é uma reta, né? E a gente já sabe os dois pontos para marcar nesse cara. Então, ó, Fy, tempo. Essa reta ela passaria pela origem, tá? Mas não faz muito sentido a gente colocar na origem, né, que o ponto não é definido para t igual a 0. E aí nós temos aqui, ó, vamos botar em 10 a menos 5 essa potência, que fica mais fácil de escrever, 10 a menos 5 newtons, tá? Aqui é 108 e aqui em cima é 648. O tempo aqui é 1 e o tempo aqui é 6. O que nós temos que determinar é essa área daqui.
Então, o impulso, que é numericamente igual à área. Isso daqui é um trapézio, né? Então, é base maior mais base menor sobre 2. Não esquece o 10 a menos 5, tá? Que está aqui que a gente colocou. Vezes a altura, que é 5. Então, isso aqui vai dar 18,9 vezes 10 a menos 3 Newton segundo, né? Já colocando aí na forma que ele colocou nas opções. Está na letra B de bola. Beleza? É uma questão difícil, sim. É uma questão difícil, né? Você teria que demonstrar várias coisas antes, mas você pode fazer do jeito, digamos, fácil, né? O que seria o jeito fácil? É um jeito meio chutado, mas pensando que a prova é objetiva, você não vai ligar muito para isso se você não souber como fazer, tá? Não vou resolver aqui, mas você vai calcular a mesma coisa que a gente fez, né? Só que você vai calcular as posições da partícula. Em vez de você fazer por um tempo genérico aqui, você vai jogar o t igual a 1, vai jogar o t igual a 6, vai achar a posição das partículas. E aí, com essa posição, você vai calcular as forças elétricas. E você vai projetar, né? Porque você já sabe a posição, você consegue projetar usando o ângulo. E aí, mesmo sem demonstrar, a sua melhor suposição é que essas duas forças elétricas aqui que você encontrou, elas variem linearmente com o tempo. Ah, mas isso não está certo. Numa questão discursiva, você com certeza perderia ponto se não demonstrasse isso. Mas lembra, isso é uma questão objetiva. Então você pode usar alguns artifícios melhor do que você não resolver nada dessa questão. Certo? Mas, de qualquer maneira, essa daqui é uma questão que seria difícil.